Fala galera, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, tá? Eu tô até aqui já gravando hoje com webcam para a gente poder utilizar o computador e eu demonstrar para vocês tudo aí sobre Zigbee. Então eu vou falar sobre o protocolo, sobre dispositivos endpoint, roteadores, como que funciona, quais são as vantagens do Zigbee em relação ao Wi-Fi. E eu vou mostrar para vocês também o que é mito e o que é verdade, como por exemplo, dispositivos ligados à energia sempre fazem repetição de sinal. Então eu preparei para vocês uma malha Zigbee bem completa para a gente poder ver ali dentro todos os tipos de dispositivos, interruptores, sensores, cortina e vários outros, para a gente poder ver quais são repetidores de sinal, quais são endpoints, como se comporta ali o hub dentro da malha Zigbee, e várias outras informações específicas sobre o protocolo Zigbee. Então vamos logo lá para o vídeo. Fala galera, aqui é o Patrick e eu falo aqui sobre casas inteligentes. Hoje eu estou aqui num local diferente, vou utilizar o computador para mostrar para vocês tudo aí sobre o Zigbee. E primeiramente, eu vou deixar de fora alguns detalhes que são mais técnicos para a gente tentar fazer um vídeo mais direto possível para facilitar o entendimento, tá? Começando aqui. O que seria o Zigbee? Ele é um protocolo criado para poder utilizar com dispositivos de IoT, que seria a internet das coisas. Seriam aí essas lâmpadas, interruptores e várias outras coisas que tem no mercado. Primeiramente, ele foi criado com um padrão e ele foi crescendo, então até hoje ele está na versão 3.0 e ele visa fazer uma padronização entre dispositivos. Mas eu já vou deixar claro uma coisa, tomem cuidado porque esse padrão ele é um pouco teórico, tá? O Zigbee ele funciona na frequência de 2.4 GHz, então eu acho que isso aí é um dos primeiros motivos que o pessoal confunde com dispositivos Wi-Fi. Mas eles não são dispositivos Wi-Fi, tá? Apesar da mesma frequência, eles funcionam totalmente diferentes. Eles têm uma particularidade. Dispositivo Zigbee precisa de um hub Zigbee para que ele se conecte. Um dispositivo Wi-Fi não, você só basta ter o seu Wi-Fi na sua casa que ele já vai fazer a conexão. Então, primeira coisa que você tem que pensar, você viu a palavra Zigbee, significa que você precisa ter um hub Zigbee para poder conectar aquele dispositivo. Mas aí tem um outro detalhe, por mais que os dois funcionem em 2.4 GHz, eles podem ter alguma interferência. Isso acontece? Acontece, mas é muito difícil, tá? É igual mesmo você tem ali um roteador seu da sua casa com o roteador do vizinho. Pode ter a chance de estarem funcionando no mesmo canal? Pode, mas a chance de ter interferência é muito pequena porque existem vários outros fatores aí relacionados a isso. Mas então, Zigbee é melhor que o Wi-Fi? E eu vou responder que sim. Eu considero que é melhor sim. Mas aí você vai me perguntar, Patrick, então eu preciso ter só dispositivos Zigbee na minha casa? Não, não precisa. Muitos dispositivos Wi-Fi vão te atender muito bem. Claro que vai depender da sua infraestrutura do Wi-Fi na sua casa, tá? Porque às vezes você tem ali só um roteador do seu provedor de internet, geralmente são roteadores ruins. Então você corre o risco de ter muitos dispositivos Wi-Fi e ele não aguentar. Mas então, por que ele é melhor que o Wi-Fi? Como que funciona? O hub Zigbee vai fazer a conexão na sua rede Wi-Fi ou então via cabo, tá? Porque tem alguns hubs Zigbee que são ligados via cabo. E aí, a partir do seu hub Zigbee, você vai ter o gerenciamento dos dispositivos. Então, já é uma primeira vantagem isso aí, porque você não vai ficar dependente do seu hub Wi-Fi. E, por exemplo, dispositivos Wi-Fi, vamos dizer que amanhã você precisou trocar a senha do seu Wi-Fi. Aí você vai ter que ir lá naquele dispositivo Wi-Fi e reconfigurar para que ele reconheça a sua rede novamente. Ou se, por exemplo, você trocou o nome também, qualquer mudança que você fizer, você vai precisar de reconfigurar ali o seu dispositivo Wi-Fi. Os dispositivos Zigbee não. Eles já estão conectados no hub deles, então não vai ter problema nenhum caso você mude sua senha do Wi-Fi, caso você troque o nome do Wi-Fi. Outra vantagem importante.
O sensor Wi-Fi, todas as vezes que ele entrar em stand-by, porque consome mais energia, então ele precisa entrar em stand-by mais rápido para poder fazer essa economia de energia. E aí ele corta a conexão com o seu roteador Wi-Fi. E aí, naquele processo, vamos dizer que naquele tempo que ele está com a conexão cortada, você vai lá e abre uma porta, ou você entra naquele cômodo que você tem um dispositivo Wi-Fi. Então ele vai ter um tempo para ele primeiramente conectar no seu roteador Wi-Fi, e aí tem aquele processo por trás de puxar IP, de fazer aquela primeira conexão, porque o TCP/IP ele precisa mandar dados para receber, e só depois ele começa a conexão. Consequentemente, você vai ter um lag nisso aí. E aí é um pouco ruim. Claro, tem sensores Zigbee aí que tem 3 funções em um só. Esses sensores consomem também mais energia por ter 2, 3 funções dentro dele. No geral, eles consomem menos energia. Inclusive, é até um dos motivos de ter sensores Zigbee com mais de uma função. Outra vantagem do Zigbee em relação ao Wi-Fi. Os produtos Wi-Fi, eles vêm com um firmware, né, que seria como se fosse um sistema interno do próprio fabricante. Então, por exemplo, você compra um Sonoff, ele vai vir com o firmware da Sonoff, então ele vai ser obrigado a conectar sempre ali no Sonoff. Em alguns casos da Sonoff, você consegue habilitar aquela opção LAN, que ele vai funcionar mais rapidamente. Mas em vários dispositivos não tem essa opção. Por exemplo, na Tuya também tem dispositivos que funcionam localmente e tem dispositivos que são sempre online. Todas as vezes que você precisar mudar a cor de uma lâmpada, ela vai lá no servidor da Sonoff ou no servidor da Tuya para poder ser executado e depois ele retorna e faz. Então, isso aí, se sua internet, claro, tiver um pouco ruim, isso aí já pode dar um lag. Claro que se você pegar um dispositivo Wi-Fi e colocar Tasmota, ele fica 100% local. Mas aí vai depender de um hub de automação, tá? É diferente de um hub Zigbee. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o Tasmota, não. E antes da gente continuar aqui, se você tá gostando desse vídeo, dá o seu like aí que você vai me ajudar muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. E também me segue nas minhas redes sociais, porque eu sempre posto coisas por lá. Vamos continuar aqui. Agora eu vou falar para vocês aqui sobre Zigbee 3.0. Eu não vou entrar tanto em detalhes, tá? Mas basicamente é para vocês saberem que teve uma atualização no protocolo que visa padronizar um pouco mais aí os dispositivos, porque acontecia de um sensor funcionar diferente do outro. Muita gente fala, hub que é padrão aberto. Mas, ao meu ver, um único hub dos que eu já mexi, tá? Porque existem outros, que tem padrão realmente aberto, é o Zigbee 2 MQTT, que funciona ali no Home Assistant, e ele funciona em vários hardwares, tá? Você pega, compra um hardware e faz a instalação. Por exemplo, eu tô com aqui, tá vendo essa anteninha? Esse aqui é o meu Zigbee 2 MQTT que está rodando no Home Assistant. Aí você vai pegar um hub Sonoff, um hub Tuya, o próprio SmartThings eu não considero 100% padrão aberto. Claro que o SmartThings ele tem uma grande vantagem, você consegue colocar ali dentro os controladores. Mas aí por que o Zigbee 3.0 não é um padrão, vamos dizer assim? O que acontece não é a falta de padronização. O que vai acontecer é que fabricantes criam dispositivos com mais recursos. Eu vou te dar um exemplo aqui desse sensor de vazamento de água da Samsung. E ele tem 2 funções nele. Ele tem temperatura e vazamento de água. Então ele é um multifunção. E aí, o hub Zigbee lá da Sonoff vai precisar reconhecer esse tipo de sensor multifunção para que funcione. Na própria Samsung tem um sensor que é de porta, de vibração e de temperatura. Então também um hub precisa de detectar aquilo. A minha dica é o seguinte, ao comprar um sensor ou qualquer produto Zigbee, você pergunte ao vendedor, ele funciona com o hub que eu tenho? Então, eu comprei aqui um sensor de presença da Xiaomi. Ele funciona com o meu hub da Sonoff? Ele funciona com o meu hub da Tuya? Então sempre faça essa pergunta ao vendedor.
Por quê? Por mais que ele escreva lá Zigbee 3.0, pode você comprar e chegar em casa não funcionar, tá bom? Então, antes de eu entrar aqui na malha, eu vou falar mais alguns conceitos que são vantajosos aí em relação ao Zigbee. Primeiramente, em termos de velocidade, eles funcionam muito mais rápido do que outros dispositivos Wi-Fi, tá? Mas é porque também alguns dispositivos, tá, gente? Então, tomem cuidado com isso. Não são todos os produtos Zigbee, mas alguns, o que eles têm a opção? De eles fazerem a conexão entre eles. E, por exemplo, você vai aqui no interruptor físico. Mas o que ele faz? Você pode apertar o botão aqui do interruptor. Vamos falar que você está dimerizando. E ele vai dimerizar uma lâmpada, tá? Não estou falando aqui de fiação ligado, tá? Conexão Zigbee. E aí, imediatamente, quando você faz aqui, ele faz a dimerização na lâmpada. Ele não vai passar pelo sistema para depois ele dimerizar a lâmpada. O Zigbee, em alguns casos, tá? Eu vou dizer que são só alguns, eles podem fazer esse controle direto. Um exemplo que isso acontece é a lâmpada da Philips Hue. E, além disso, eles nem precisam ter um hub conectado, eles já fazem a conexão até entre eles. É um exemplo desse interruptor Philips Hue com uma lâmpada. Você nem precisa comprar a ponte da Philips Hue, que no caso seria o hub, para poder utilizar esse interruptor como uma lâmpada. Então, isso é o conhecido Zigbee Light Link, é ZLL, que ele faz esse tipo de coisa e não precisa de um hub. E também, se você estiver utilizando o hub, esses dispositivos também vão ser conectados entre eles e um controla o outro sem a necessidade de passar pelo seu sistema de automação ou qualquer outra coisa que você tenha ali, tá bom? Então vamos lá agora para a malha Zigbee para a gente entender melhor como que funciona o roteador e os dispositivos endpoint. Então aqui eu abri uma malha Zigbee, tá? Uma que eu fiz aqui em casa. Eu coloquei alguns dispositivos aqui da minha casa só para a gente poder fazer essa montagem. Inclusive vamos falar baixo, porque minha esposa não está aqui esses dias e eu tive que fazer essa bagunça porque, como você sabe, eu utilizo o SmartThings. E dispositivos Zigbee não podem ser conectados em dois hubs ao mesmo tempo, é sempre um por vez. Então, eu tive que tirar do SmartThings alguns e jogar aqui para fazer essa demonstração para vocês. Mas é o seguinte, aqui eu tenho uma malha Zigbee pronta. Eu estou utilizando no Home Assistant porque é mais fácil para a gente demonstrar essa malha. Lá no SmartThings dá para a gente ver a repetição de sinal, mas não tem como abrir esse tipo de malha, então por isso que eu fiz aqui para ficar fácil. Mas tudo que eu falar aqui vai valer tanto para um Home Assistant, aqui no caso do Zigbee 2MQTT, ou para um SmartThings, ou para um Hub Sonoff, ou para um Hub Tuya, tá bom? Mas aqui é só mesmo demonstração, o funcionamento é idêntico em qualquer um desses hubs que eu falei. Então é o seguinte, aqui eu vou dar um zoom, eu tenho aqui o coordenador. Como que funciona isso? Uma malha Zigbee ele tem três tipos de dispositivos. Primeiramente, o coordenador, um repetidor de sinal e um dispositivo endpoint. E aí, isso aqui é a rede Mesh. Cuidado para não confundir Mesh Zigbee com Mesh Wi-Fi, tá? Como eu falei, são duas coisas diferentes. O primeiro conceito que vocês já conseguem verificar é que todos os dispositivos estão interligados. Você já consegue ver aí que um vai para o outro e o volta para o outro e esse pula para aquele até chegar ali no hub. E em volta sempre são os dispositivos endpoint. Aqui a gente já consegue verificar por que é interessante você sempre ter dispositivos repetidores de sinal. Se você vai lá e compra só sensores, você vai ver que seria o quê? Todos esses sensores estariam conectados só aqui. E aí, a chance de ficar sem sinal seria grande. Então, um sensor desse poderia cair. E aqui, ó, eu tenho os dispositivos que são repetidores de sinal. Eu vou falar alguns que eu coloquei aqui. Por exemplo, interruptores. Todos esses interruptores, eu utilizo, no meu caso, o ZenSmart com botão físico, tá? Mas interruptores também da ZenSmart de touch funcionam como repetidores de sinal. Existe um interruptor que usa neutro, que eu vi esses dias, inclusive, em um grupo, que ele não faz repetição de sinal.
É até interessante porque, até o momento, dispositivos ligados à energia faziam repetição de sinal. E aí vi esse caso que aquele interruptor ele tinha neutro, é Zigbee, não fazia repetição. E aí eu tenho dois casos aqui que vocês vão ver que não fazem repetição de sinal. Primeiramente é aquele interruptor sem neutro, que eu fiz vídeo recente dele aí. Vocês podem ver que ele está como um dispositivo endpoint, ele não repete para nenhum aqui, ó. Vocês podem ver a diferença daqui para cá, ó. Ele não está fazendo repetição nenhuma. Outro caso que a gente acha que sempre faz repetição de sinal, lâmpadas. Aqui, inclusive, eu não tenho nenhuma lâmpada aqui de casa, tá? Então, basicamente, só interruptores e está faltando lâmpadas. Eu adicionei uma lâmpada só aqui de casa, que eu sei que ela não faz repetição. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Essa luz do banheiro. Ele é um dispositivo endpoint, ele não faz repetição de sinal. Tá aqui, ó, luz do banheiro. Aqui tem o ID do dispositivo e aqui tem o modelo dela, tá vendo? Essa lâmpada é da marca Senglet. Essa lâmpada não faz repetição de sinal. Só por isso aqui você já consegue ver que nem todo dispositivo ligado à energia faz repetição de sinal. Primeiramente, essa lâmpada do banheiro e depois o interruptor sem neutro, tá aqui, ó. Fora isso, tem vários sensores aqui, ó, sensor da cozinha, porta do banheiro, sensor de chuva, um sensor de presença da Xiaomi. E aí, lembrando que esse sensor da Xiaomi é o seguinte, se ele perder a conexão aqui no caso com o hub, ele não vai voltar para a rede Zigbee. Qualquer um desses produtos aqui, se perder a conexão com o seu roteador, eles automaticamente, depois do tempo de time out, que varia, tá, de hub para hub, esse sensor, por exemplo, conectaria em outro repetidor de sinal. Só que o sensor da Xiaomi não. Então, o que eu recomendo? Todas as vezes que você fizer um pareamento de qualquer um desses dispositivos, faça próximo de onde ele vai ficar. Por quê? Quando você inicia o pareamento de um dispositivo Zigbee, todos os dispositivos que fazem repetição de sinal se transformam em portas de entrada para aquela malha Zigbee. Então, você entrou lá no seu aplicativo e mandou fazer o pareamento de um dispositivo. Você não precisa necessariamente estar ali do lado do hub. O que você faz? Você vai lá para o cômodo, claro, você tem que ter um dispositivo repetidor lá e faça o pareamento lá. Ele vai abrir todos esses outros dispositivos e vai fazer o pareamento. Então, provavelmente, por exemplo, se eu pegar esse sensor aqui de temperatura, ele vem aqui e já conecta no meu interruptor. Tá vendo que esse aqui esse é da sala e esse é do escritório. São bem próximos aqui em casa um do outro, mas também acontece o seguinte, a malha inteira leva 48 horas, até 48 horas, para que ela fique mais estável. Por quê? Dentro desse prazo de 48 horas, sensores e repetidores de sinal vão sempre estar analisando o sinal entre eles para que fique melhor. E dispositivos Zigbee endpoint sempre vão se conectar somente com uma conexão naquele seu dispositivo que é um repetidor de sinal. Outro detalhe, a gente consegue visualizar também aqui, ó, que, por exemplo, o interruptor do quarto ele tem muitas conexões. Eu vou mexer aqui, bem legal isso aqui, né? Você pode mover, então vocês vendo que tem muitas conexões no interruptor do quarto. Já no meu hub, ele também tem várias. As conexões que são em vermelho são conexões que foram desfeitas, tá? Então, por exemplo, aqui, esse painel, ele não está tendo conexão aqui, ó, direta com o hub. Vamos mudar esse mapa, que fica mais fácil de visualizar essas conexões. Aqui eu tenho um outro mapa Zigbee, tá? É a mesma forma. E aí, o que acontece? A gente, por exemplo, vamos pegar aquele painel. Aqui nele, ó, as conexões de saída dele seriam o quê? Com o interruptor do escritório e com a janela da sala. Através disso que ele vai chegar aqui no coordenador. Tá vendo? Ele também manda aqui para a cortina da sala. Mas para o hub, ele não tem nenhuma conexão direta. Ele tinha, tá vendo? Tá em vermelho, mas não tem mais, porque provavelmente o sinal estava muito ruim. Aí o que ele fez? Repetiu o sinal para o interruptor do escritório que chegou aqui no hub Zigbee, tá? Então,
Isso é uma forma da gente saber como que funciona essa malha Zigbee. Aqui eu tenho uma outra forma de visualizar, tá? Você já consegue ver também que as conexões com os sensores são sempre em vermelho, porque os sensores entram em stand-by, então as conexões sempre vão ser recriadas. Por exemplo, aqui, ó, a luz do banheiro, que é aquela lâmpada que não repete o sinal, ela está vindo aqui para o interruptor do escritório, que consequentemente está conectado no meu hub Zigbee. Esses sensores aqui, eles estão sim desconectados, tá? Porque eu mudei, mexi com eles e voltei lá para o SmartThings, então por isso que eles não têm conexão. E aí a gente consegue ver um outro detalhe. Quando você compra um hub Zigbee, lá fala, ele aceita até 20 dispositivos, ele aceita até 50 dispositivos, ele aceita 100 dispositivos. Mas o que seria isso? Vou dar aqui o exemplo utilizando esse. Esse que eu estou utilizando aqui atrás, que é o 2531, tá? CC 2531. Com o firmware padrão, ele só aceita 20 dispositivos. Só que aí você vai pensar, pô, Patrick, só 20 é muito pouco. Então vamos fazer a contagem aqui para a gente ver se realmente ele só funciona com 20. Esses dois eu vou tirar porque eles estão desconectados. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 dispositivos. Então por aqui o hub já nem estaria mais funcionando, né? Porque eu tenho 25 dispositivos e ali ele só aceita 20 conexões. Mas aí são 20 conexões direto nele. Mas você vai poder expandir sua malha Zigbee além dos 20, utilizando os dispositivos que fazem repetição de sinal, ou os roteadores, tá bom? Só por causa disso, você precisa só de um dispositivo roteador em cada quarto, em cada cômodo? Não. Por quê? Às vezes pode acontecer de aquele repetidor de sinal, por ser, às vezes, vamos dizer, um interruptor ou um plug de tomada, às vezes ele só aceita 5 conexões. Então você vai ainda correr o risco de ter uma falha na sua rede Zigbee. Então, não fiquem presos somente a poucos dispositivos repetidores. Quanto mais você tiver, vai ser melhor. Por exemplo, aqui no meu caso, o que eu ainda tenho aqui em casa que eu não adicionei nessa malha? Plugs de tomada, lâmpada Zigbee, tá? Inclusive, essa aí é só a única que eu tenho que não repete. Eu tenho relés aqui desse tipo Zigbee, que faz repetição, que eu ainda não coloquei. Tem muita coisa que você pode fazer essa repetição para você ter uma malha Zigbee boa. Os sinais, inclusive, estão muito bons. Aqui no Home Assistant tem a descrição de cada dispositivo, então a gente já consegue visualizar sempre se ele é um roteador ou se ele é endpoint. Tá aqui, ó, end device, tá? Então você já consegue visualizar isso. Aqui no SmartThings você também consegue visualizar essas informações. Você não consegue ver ali aquele mapa Zigbee todo completo, mas aqui você consegue ter uma noção. Vou pegar aqui um dispositivo, aquele mesmo botão que eu acabei de mostrar. Tá aqui as informações. Ele mostra onde ele está repetindo. No meu caso aqui tá todo desse jeito, porque infelizmente, aí, como eu falei, eu tirei coisas do SmartThings para eu jogar lá para poder fazer o vídeo. Aqui é a rota. Ele mostra que é um dispositivo final, né, que seria um dispositivo que não faz repetição. E aqui tem informações também do sinal do dispositivo. Então você consegue ter uma noção boa aí sobre a sua rede Zigbee também no SmartThings. Infelizmente, ali no hub da Tuya, no hub da Sonoff, ainda não tem esse tipo de informação. Mas eu acredito que aos poucos vai ter. O hub Zigbee da Sonoff, se você colocar Tasmota, e aí você vai poder visualizar também a rede aí parecida no Home Assistant. E pessoal, antes da gente finalizar aqui, muita gente eu sei que vão me perguntar qual é o melhor hub Zigbee para utilizar. Primeiramente, você tem que ver 3 coisas. Custo e benefício, claro, porque não tem como você comprar uma coisa sem olhar para o seu bolso. Segundo lugar, é a compatibilidade com dispositivos. Não adianta você comprar um hub que você vai ali tentar comprar uma lâmpada Zigbee qualquer, você chega lá, é 3.0, e ele não funciona, então não resolve. Outra coisa que você tem que pensar, recursos. Vários hubs Zigbees hoje no mercado funcionam apenas como uma ponte. Todos ficam dependentes do aplicativo do fabricante. O hub da Sonoff, além de ter aqueles problemas,
Mas o aplicativo da Ewelink é básico. Então, entre um Ewelink e um Tuya, com certeza eu iria de Tuya. Mas vamos dizer, o SmartThings, além dele reconhecer mais dispositivos que o Tuya e o Sonoff, ele tem mais recursos ainda. Então, entre os três, eu iria de SmartThings. E aí vamos para uma briga mais pesada. SmartThings e Home Assistant. O Home Assistant, sem nada, ele não tem Zigbee, tá? Lembre disso. Ele só vai conectar dispositivos Wi-Fi. O SmartThings, ele tem Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi e outras coisas. Em compensação, a compatibilidade de dispositivos no Home Assistant é maior do que no SmartThings. Preço. Não vou dizer que o SmartThings é mais caro que o Home Assistant, tá? Isso é mentira. Tudo vai depender do que você utilizar no Home Assistant. Inicialmente, eu compro ali um Raspberry, tá ok. Beleza, no início, ok, atende. Mas aí você vai ter que subir um nível no Home Assistant. Você vai precisar de comprar um CC2531, que é barato, beleza. Mas se a rede Zigbee cresceu demais, você precisa de trocar ele já. Você já vai precisar do mais potente. Você começou a usar Node-RED ali no Home Assistant, vai aumentar o processamento. Então você precisa de um computador melhor. Então no final, o custo do Home Assistant pode até ser mais caro que o SmartThings, tá? Então não vá pensando assim, o Home Assistant é mais barato. Não é. Eu vou fazer um vídeo depois, trazendo aí a implantação do Home Assistant que eu vou fazer aqui na minha casa, e que o custo vai ser mais alto que um SmartThings, é certo. Então é isso, pessoal. Eu quis trazer um vídeo bem detalhado para poder mostrar realmente como é o funcionamento do Zigbee, para vocês entenderem melhor. Claro que faltou algumas coisas em relação ao Zigbee que eu não quis detalhar tanto, porque o vídeo já ficou grande, então ele ficaria gigantesco, tá? Mas se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários. E não esquece, se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí que você vai me ajudar muito. E se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada sobre casa inteligente. Abraço, galera. Até mais.